Oi, Juliana, Oi, bom dia. que bom te ver, tudo bem? Tudo bom, tudo tranquilo. Maravilha. Nós já, alguns já te começam a conhecer, que esta já é a segunda vez que tu entras aí nas jornadas e só por isso já é para mim um enorme prazer continuar aqui contigo e com esse trabalho. E eu vou-te apresentar, para quem ainda não conhece, a Juliana, ela é advogada, com atuação não só na área empresarial, mas também na área contratual. Ela tem partilhado connosco tudo aquilo que é ser um advogado não litigante, não militante, não contencioso, e como tem sido esse caminho e esse trajeto que temos feito aí conjuntamente em vários projetos. Ela trabalhou em escritórios de advocacia e também com departamentos jurídicos de empresas de grande porte. É mestre em Direito pela PUC de São Paulo e além de ter também formação como mediadora privada e como mediadora judicial, a Juliana também faz parte aí do projeto de especialização de advocacia consensual, em especial no processo de mediação, a chave, e também esteve connosco na Active Masterclass. E então, bem-vinda, Juliana, muito obrigada novamente, não só pela tua confiança, como disponibilidade para estar aqui comigo hoje. Bom, primeiro eu que agradeço, né? E também de conversarmos sobre um assunto que eu acho que é muito importante, eu acho que é o primeiro passo, que é realmente identificar qual é o método que pode se adequar ao cliente, porque não são todos que estão preparados, a gente fala muito da mediação, mas não são todos que estão preparados para a mediação. A mediação sempre é a solução para todos os problemas, mas ela pode também atuar, de repente escolhe um outro método, né? Eu acho que naquele momento a arbitragem é o melhor e eventualmente eu vejo uma janela, eu posso tentar encaixar a mediação, então eu acho que o advogado que atua nessa parte, ele precisa estar bastante atento e esses interesses do cliente, o próprio conflito, ele vai mudando conforme vai se desenvolvendo o método que nós escolhemos, né, para aquele litígio. Então, eu acho que eu queria começar a nossa conversa exatamente te perguntando quais são os elementos desse conflito que o nosso cliente vem a ter com a outra parte num primeiro momento, né, nós podemos chamar de interveniente, e que precisam ser analisados para poder escolher qual que é o melhor método para solucionar o problema dele. Esse tema, de facto, não só ele é extraordinariamente relevante, como ele vem confirmar aquelas nossas suspeitas e as nossas constatações de que o advogado ele não tem só uma via, ele não tem só um caminho, mas que se ele esteve a investir no seu estudo e na sua preparação durante a sua formação universitária, no processo judicial, para que ele se sinta também confortável e para que ele sinta confiança e segurança nos outros processos, primeiro, ele tem que saber que eles existem, segundo, ele tem que saber o que é que eles significam, e terceiro, ele de facto tem de estar confortável na utilização desses outros métodos para ele poder recomendar ao seu cliente e para ele se sentir confortável de o acompanhar nesses processos. Por isso, há aí algumas questões que são prévias, digamos assim, nós temos estado aqui a falar em alguns encontros delas, mas que elas são prévias a esse raciocínio e a essa análise e diagnóstico que o advogado precisa de fazer nos elementos do conflito para ele escolher o método mais adequado. É quase como quando nós vamos ao restaurante e está lá um cardápio. E aí no cardápio aparecem aquelas refeições que nós já conhecemos e aparecem as outras. E aí nós, por vezes, por vergonha, não perguntamos o que é que as outras significam, o que é que as outras compõem e vamos para o mesmo prato. E isso é uma tendência natural do ser humano, principalmente se não queremos passar nenhum mico, se não queremos passar nenhuma vergonha. Mas também existe a possibilidade de nós apenas experimentarmos, mesmo não sabendo o que é. E por vezes nós não gostamos desse novo prato.
E aí a questão é se todos aqueles pratos com aqueles ingredientes feitos em outros restaurantes ou eventualmente até em outro dia pelo mesmo cozinheiro não terão um sabor diferente. E digo isto como quase como uma introdução a falar dos meios adequados de solução ou de resolução de conflitos ou de litígios, porque nós também vamos encontrar em vários livros e com vários autores várias nomenclaturas, os tais MASC, MARL, MESC, e aí, inclusive na Metamorfose, que hoje eu disponibilizei os quatro encontros, aí foram liberados gratuitamente. No primeiro dia eu falo exatamente isso, que nós quando escolhemos o método, nós precisamos de o conhecer. E para nós identificarmos que de facto existem vários, nesse mapeamento prévio do conflito, nós precisamos de entender que, por exemplo, em relação ao contexto, quando tu tens uma análise do contexto do conflito, é necessário identificar a linha de tempo daquela situação. Isto é, foi uma situação pontual, foi uma situação que é recorrente, já aconteceu mais vezes, é uma situação de uma relação que ela não é uma relação, é uma relação esporádica, não é uma relação continuada. De que forma, em concreto, é que, por exemplo, o tempo é importante para aqueles intervenientes? Isto é, de que forma é que eles precisam de uma decisão com urgência? E o que é a urgência significa para eles? O que é que o valor do tempo tem para eles? E a outra questão que eu também me parece que é muito importante dentro desses elementos nós pensarmos é a questão imagem. Então, vê e vejam todos que quando eu falo, por exemplo, destes elementos, em nenhum momento eu falei do elemento económico-financeiro, que também é importante, mas que nesta mudança de forma de pensar, nesta mudança de escolher o método mais adequado, nós precisamos de nos afastar dessa crença limitante que o valor económico-financeiro é que vai determinar qual é que é o método adequado para a resolução daquele conflito. Porque fazer esse mapa, fazer esse mapeamento, ele é muito mais abrangente, ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais complexo e completo do que apenas essa questão do económico-financeiro. Então, eu acho que esses são os elementos principais. E aí também tu podes partilhar connosco da tua experiência, como é que tu hoje vês isso. Eu estava até para cá, eu estava terminando, né? Porque eu já estou terminando a chave. Então, eu já estava lá no finalzinho, já com relação aos valores, né? A questão dos valores. E eu acho bastante interessante o exemplo que lá um casal decidiu ir ao restaurante. E que às vezes não é só o tipo da comida que vai ter lá, ou realmente o tempo de preparo daquela comida, mas tudo que está envolvido naquele restaurante. Né? Então, eventualmente, como são tratados aqueles empregados, ou eventualmente como são, se é um restaurante de comida vegana, um restaurante de comida, uma churrascaria, e como que o casal que está decidindo qual que o restaurante que eles veem isso. A escolha desse método, eu achei muito feliz esse exemplo, porque eu acho que a escolha do método adequado àquele conflito tem que levar um pouco em consideração essa questão dos envolvidos, né? De como eles estão vivenciando aquilo, porque eu assisti essa semana uma palestra sobre arbitragem. E alguns árbitros, os advogados que estavam nessa palestra, falaram assim, às vezes a gente dá uma canseira nos dois lados, para eles sentarem para conversar. Então, eu acho que a análise do contexto também é bastante importante por conta disso. Ver como que essas pessoas estão percebendo esse conflito para a gente conseguir ver qual que é realmente o meio que aquelas partes, naquele momento, estão abertas a receber. Sem dúvida. E às vezes, como elas estão envolvidas no conflito, existe uma questão que é a questão da interdependência com aquela situação e do envolvimento da carga emocional.
e isso afeta o racional. E isso não é uma questão de terapia, não é uma questão de psicologia, é uma questão de conhecimento do ser humano. E a partir do momento em que o advogado entra em cena, o advogado é o primeiro terceiro ao conflito, mas ele é um terceiro que é parcial. E nessa sua parcialidade, ele precisa também de ver até que ponto é que ele se vai envolver com as dores do cliente. Porque se o advogado tomar muito as dores do cliente, então aquilo que vai acontecer é que ele também vai ficar com a carga emocional que o cliente tem. Isso significa que ele vai duplicar a carga emocional daquele conflito. E aí ele não traz desde logo aquele necessário balanço, aquele necessário equilíbrio entre o emocional do cliente e pelo menos algum racional, além da questão jurídica, que o advogado pode trazer e pode dar desde logo num primeiro valor acrescentado ao cliente. Porque o primeiro método, nós sabemos que deve ser a negociação. E como é que o advogado vai negociar em nome e em representação do seu cliente se ele já estiver igualmente envolvido da mesma forma e com a mesma intensidade que o próprio cliente? E isso é algo que o advogado hoje, o advogado contemporâneo, ele precisa de entender, que não é pelo facto de ele reforçar a emoção do cliente que ele está a ser um melhor advogado. Pelo contrário, ele tem que entender esse tal contexto, entender esses tais valores, trazer de uma forma mais objetiva, mais racional, aquilo que são os interesses, aquilo que são as necessidades, aquilo que são os valores que no fundo estão em jogo, enfrentar o problema com muita assertividade e com muita objetividade e, óbvio, também trazer a necessidade de acolhimento da emoção do cliente, dependendo do método, como nós estamos aqui a falar, e dependendo do processo que for escolhido. Porque nós já sabemos que se o método for um método heterocompositivo, em que nós vamos entregar a um terceiro para esse terceiro decidir, ele não vai trabalhar a carga emocional, ele não vai trabalhar os elementos complexos, compostos e subjetivos daquela relação, daquele relacionamento. Então é como que uma delegação desse poder de decisão, desse poder de escolha do cliente. Agora, se nós formos para um método híbrido ou se nós formos para um método autocompetitivo, tudo isso vai ser possível de ser trabalhado e não estamos a falar de terapia, que é muito importante sempre fazer essa ressalva e sempre fazer esse sublinhado. Eu sinto às vezes, não sei se também na tua prática também acontece isso, que algumas pessoas ficam muito descrentes, isto é, se elas não conseguiram uma negociação, se já houve ali uma evolução daquilo que é o grau do litígio, isso significa que mais ninguém vai conseguir. Então elas ficam descrentes de uma solução pacífica. E quando essa descrença é grande, a única coisa que elas conseguem enxergar é de facto a guerrilha, o litígio, a parte adversarial. E isso acaba por ser muito interessante e importante nós entendermos quais é que são, dentro de cada processo, dentro de cada método que nós estamos a falar, as suas características. Porque sem conhecer isso, como é que eu sei o que é mais adequado para aquele contexto, para aquela situação, para aqueles intervenientes, não é? Ontem, uma palestra até da OAB, da Comissão da OAB, a questão que estava sendo levantada era exatamente essa, da questão adversarial, que os próprios advogados, quando chegam na audiência prévia, e a advogada estava falando, era uma juíza que estava falando, olha, eu estou aqui para nós combinar como que vai ser, e eu acho que uma mediação, e o advogado já fala, uma mediação eu já teria visto lá atrás isso, eu entendo, eu quero que alguém resolva. Então, e por vezes é uma situação que seria mediável mesmo, as partes estariam num ponto que elas poderiam rever as posições dela e as posições delas, e eventualmente alguém poderia auxiliá-las a achar esses interesses. E por vezes isso os advogados não têm enxergado. Porque eles ainda não têm esse conhecimento, não é? Eu costumo dizer que
Nós não podemos ser duros com esse advogado, porque esse advogado ainda é um advogado que ele ainda não tomou consciência da necessidade de adquirir novas competências e que essas novas competências elas precisam de novos conhecimentos. E por isso nós precisamos de cuidar deles, precisamos de ajudá-los a que eles consigam identificar que eles não estão com as lentes certas. Isto é, eles têm umas lentes que são umas lentes que têm um alcance, mas que se eles mudarem de lente, eles podem ver outros alcances da sua própria atuação. A tal abundância de que eu falo na prática do exercício da advocacia e que faz todo o diferencial, não só para o próprio profissional, mas também para o seu cliente. Porque saber e ter conhecimento dos vários métodos e do que é que cada um deles significa e controlar, como eu também tenho falado, controlar prazos, controlar resultados, controlar o próprio processo, é possível. Agora, óbvio, tem que saber movimentar-se e identificar quais é que são as vantagens, os inconvenientes, os desafios e as características de cada um deles. Acho que a gente até podia conversar um pouco sobre isso, né, Dulce? Acho que você, todas as pessoas que estão assistindo têm a familiaridade com esse processo, mas acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre semelhanças e diferenças dos métodos com outros. Então vamos lá. Primeiro, eu costumo dizer que nós podemos dividir os métodos principais em 3 grandes grupos. Um grupo onde nós vamos colocar os métodos autocompositivos, que são aqueles métodos onde o nosso cliente e o advogado vão ter um papel ativo a decidir, nomeadamente a decidir o resultado. Depois, lá no final, numa escala em que nós começamos pelos métodos autocompositivos, lá no final nós temos o método heterocompositivo, que é aquele em que um terceiro vai decidir, e isso significa que nós vamos delegar-lhe essa competência, e no meio eu coloco ali um processo que eu considero como processos híbridos. E híbridos porquê? Porque eles têm características heterocompetitivas e características autocompetitivas. Então vou tentar de uma forma assim bem breve trazer um resumo e aí um sumário para nós conseguirmos analisar objetivamente quais são os métodos adequados para cada uma das situações. Se nós queremos, e aí nós precisamos de fazer como que uma lista, como se nós fizéssemos uma grelha. Nós podemos, por exemplo, colocar como critérios que vão ser avaliados nessa nossa escolha a rapidez, ou seja, a celeridade com que eu consigo alcançar uma resposta, com que eu consigo alcançar um resultado, a privacidade, isto é, o sigilo, a confidencialidade e também a privacidade de que aquele cliente ele está a trabalhar um conflito e está a trabalhar esse conflito num determinado processo que ninguém sabe, ou se pelo contrário é algo que é público, a manifestação do interesse do próprio cliente em participar ou não da construção do resultado. Isso também é um outro elemento que é muito importante quando nós temos a fazer esta análise dos métodos adequados. E eu diria ainda a questão de se existem situações onde a comunicação foi perdida e naquela situação em concreto é importante restabelecer a comunicação para pôr um fim, e isso não significa necessariamente que haja uma relação de continuidade, mas pode ser necessário restabelecer a comunicação para pôr um fim naquela situação e as pessoas depois nunca mais, inclusive, se veem. Mas a comunicação é essencial para colocar esse fim. A relevância do relacionamento também, isto é, nós estamos a falar de uma história que tem um passado, tem um presente e que eventualmente tem ou não um futuro, e como é que essa história desse relacionamento ela impacta na vida de todos os intervenientes. E uma frase muito fantástica que tu ontem, acho que foi ontem ou antes de ontem, tu escreveste aí numa live que nós estávamos a ter, que é se o nosso cliente quer ter razão ou se ele quer ser feliz. Não é? Porque dependendo de pelo menos todos estes conjuntos de critérios objetivos, nós vamos então indicar o método mais adequado. Então, por exemplo, se eu estou a falar de uma questão que é uma questão mensurável, isto é, que é uma questão objetiva, que ela não tem carga emocional, que ela não tem necessidade de aprofundar a questão nem o elemento de comunicação, a conciliação é um processo
que pode ser um processo mais ágil, que pode ser um processo mais dinâmico e que certamente é um processo que vai possibilitar construir soluções que sejam soluções com maior praticidade. E, inclusive, a conciliação é um dos modelos que eu considero como híbrido. Porquê? Porque a autocomposição significa que o próprio decide. Não é? E quando ele vai à conciliação, se esse conciliador tem o poder de dar sugestões, de dar eventualmente, sugerir alguma solução, essa sugestão ela pode condicionar a autocomposição. Ela pode indicar um caminho que eventualmente não seria o caminho que o próprio iria escolher ou que iria optar. Então, eu não estou a dizer que é bom nem que é mau, estou a dizer é que nós precisamos de identificar essas vantagens, essas propostas e essas soluções. A arbitragem também, no meu entender, ele é um método híbrido, porque a arbitragem ela só pode acontecer por escolha dos intervenientes, ou seja, ou foi colocada lá a cláusula arbitral e nessa cláusula arbitral já consta do contrato, o que significa que eles tiveram necessariamente ter um consenso na introdução dessa cláusula, ou, por outro lado, o conflito surgiu e instalou-se e eles fizeram um combinado de que a arbitragem seria o método mais adequado. Então, de uma forma ou de outra, existe previamente aí o consenso para ir até ao processo de arbitragem, mas o processo de arbitragem ele traz uma sentença, que é uma sentença definitiva, que põe fim ao processo por um terceiro, então heterocompetitivo. E aí nós já identificamos essa mistura de alguns critérios. O método por excelência heterocompetitivo é o judiciário, porque ele não depende da nossa escolha e porque ele efetivamente é a imposição de uma decisão de um terceiro, e aí vimos para os modelos autocompositivos. E aí eu introduzo a negociação, não só a negociação direta feita pelo próprio cliente, mas a negociação indireta, que é quando o cliente contrata o advogado para negociar por ele, e além dessa negociação, direta ou indireta, também a questão do processo de mediação, onde há a escolha de um terceiro esse imparcial, terceiro esse que vai trazer um apor diferente à forma como o conflito pode ser enxergado e pode ser trabalhado, e aí o advogado tem um papel absolutamente extraordinário na escolha da mediação, na escolha do tipo de mediação, na escolha do mediador, na preparação do cliente. Tudo isso vai fazer com que essa relação ainda fique mais próxima. E ainda temos a questão das práticas colaborativas, que também é um modelo autocompositivo que pode, por vezes, ter aí algumas outras características, mas que ele se aproxima muito desta lógica da co-construção da solução. Então, conhecendo assim de uma forma bem geral, né? E bem sumária de todos os processos, é como se nós tivéssemos uma cartinha, ou seja, o advogado ele tem que entender que quando o cliente chega a esse advogado a falar, dos tais elementos do conflito, e também identificar quais é que são os propósitos, quais é que são os objetivos que aquele cliente tem para resolver aquela situação em concreto. Porque, dependendo, como eu dizia, da privacidade, da celeridade, da urgência, assim nós vamos clicar, não é? Nós vamos clicar ali sobre este atende, este não atende. E aí é quase como que uma grelha, não é? Que nós vamos ver qual é que é o mais importante. Você está me escutando? Eu estou escutando. As pessoas até falaram que consegui escutar, sim. Eu acho que é exatamente isso, né? Nós temos que ter noção do processo inteiro e, se for o caso, já ter preparado essa checklist, né, como advogado, para podermos realmente identificar qual que é a melhor opção para resolver da forma que atenda ao nosso cliente e efetivamente acessar a ordem jurídica justa, né? Aquela que melhor atenda, no prazo que atenda
e da forma que realmente possa atender o que as partes, né, os intervenientes estejam esperando mesmo. Eu acho que travou de novo. Vocês estão me ouvindo? Isso mesmo. Travou um pouquinho, mas estamos escutando, Juliana. Travou um pouquinho, aí reabriu. Acho que agora melhorou. Melhorou? Eu estava até Juliana, pensando em tá aí? voltar. Bom, não, acho que... Acho que agora voltou. Travou, mas acho que agora voltou, Juliana. Acho que agora estamos ao vivo de novo. Certo, eu tô... Você está aí? Ok, perfeito. Aqui. Agora sim. Então, tá ótimo. A questão da tecnologia aí. Às vezes, olha, né, quando eu vou fazer isso de mediadora, é a primeira coisa que eu começo com relação à tecnologia. Eu falo assim, olha, né, pode ser que aconteça de um caso, espera um pouquinho, depois retoma, parou, né? É o nosso maior amigo e o nosso maior inimigo nos últimos tempos. É uma relação estranha que nós temos aí agora com a internet. Sim, porque ela tem ajudado bastante, eu acho, né, nessa pandemia, que as pessoas não podiam se ver, mas realmente o online subiu bastante. As pessoas aprenderam a se relacionar melhor, né, com a internet e com as telas. E eu acho que a gente pode conversar um pouco, continuar nossa conversa. E queria saber assim, como que a gente pode convidar o nosso cliente a ser realmente o protagonista dessa solução desse e falar, olha, vamos para a mediação, que a mediação pode ser uma solução rápida, eficaz, mas eu preciso contar com a sua ajuda, porque você é o protagonista. E como é que eu faço esse convite para o cliente? Esse eu diria que é um desafio, de facto, principalmente para aquele cliente que ele não está acostumado a ter a autonomia da vontade, que ele não está acostumado a ter as próprias decisões em relação à sua vida. E aí eu diria que o profissional da advocacia, que ele precisa de identificar, também ele, enquanto profissional da advocacia, até que ponto é que ele está a ser advogado e até que ponto é que ele está a começar a entrar na linha da terapia. Porque existem alguns clientes que depositam no advogado as suas dores, as suas mágoas, quase como se o advogado fosse um terapeuta, e o advogado não é um terapeuta. E por isso essa eu diria que é a primeira barreira, é a primeira questão, a primeira situação que o advogado precisa de trazer, ou seja, ele começa a ter necessidade de desenvolver outras competências, como a questão da empatia, como a questão do acolhimento, tranquilo, mas ele precisa de entender quais é que são os seus limites. E dentro desses limites, aquilo que eu diria é, em relação a esse cliente que o advogado percebe que ele está a delegar um terceiro, o advogado precisa de fazer algumas perguntas. E precisa de fazer algumas perguntas técnicas, algumas perguntas de uma forma bem profissional. Duas dessas perguntas, eu diria que são perguntas reflexivas e perguntas abertas, é de uma forma bastante assertiva, questionar o cliente sobre como é que ele tem resolvido aquele tipo de problemas ou problemas semelhantes ao longo da vida dele. Isto é, tem sido ele
a tomar a decisão final? Existe alguém com quem ele gosta de partilhar aquele tipo de questões e que ele gosta de ouvir a sugestão dessa pessoa e ele faz aquilo que aquela pessoa sugeriu? Como é que ele se relaciona? Como é que ele resolve os seus problemas? E porquê que essa pergunta é muito importante? Porque aquilo que essa pergunta feita pelo advogado ao cliente vai potencializar é também a identificação se aquele cliente está apto e se aquele cliente está no momento certo para aquele tipo de processo. Porque imagina o seguinte, Juliana, nós fazemos a análise do contexto, fazemos a análise do conflito, fazemos um mapa do conflito, fazemos o diagnóstico dos métodos adequados e chegamos à conclusão que o método mais adequado para aquele cliente é o processo de mediação. Porque naquele checklist que nós fizemos é o que dá mais quadradinhos assinalados. Bom, agora imagina, por exemplo, que eu estou perante um cliente que ele nunca tomou a decisão da sua vida. Ou seja, ele sempre fez aquilo que terceiros lhe disseram para ele fazer. Isto é, eu estou perante uma pessoa que, em termos das suas características, da sua personalidade, ela talvez não esteja em condições de ir para um processo de mediação. Ou, eventualmente, ela está tão frágil emocionalmente que ela ainda não está capaz de tomar decisões por ela. Não significa que no passado ela não tenha conseguido, mas naquele momento ainda não está apta para isso. Aí eu diria que, por exemplo, se for um caso em que o advogado pode trabalhar conjuntamente com outros profissionais, designadamente com profissionais da área da psicologia, da área do coach ou de outras áreas, e isso as práticas colaborativas oferecem ao advogado. Então é necessário ver se, em termos daquela situação, se isso poderia ser uma solução, ou eventualmente eu fazer um questionamento ao cliente sobre quanto tempo é que ele precisa para ele refletir e ele considerar que ele está apto a tomar decisões na sua própria vida. Então, eu preciso com isso de uma forma, eu diria, indireta, de o auxiliar a ele entender a diferença entre autocompetitivo e heterocompetitivo. Ou seja, a ele entender que é possível nós delegarmos a um terceiro para ele resolver por nós, mas também é possível nós tomarmos a rédea da nossa vida e ele não vai estar sozinho, porque o advogado, a advogada vai estar a acompanhá-lo, vai estar com ele, vai ser parcial e vai salvaguardar os seus direitos e os seus interesses. Então, essa eu diria que seria a primeira forma de convidar o cliente para ele entender que há processos diferentes, que não existe só o tribunal, que não existe só o judiciário, que não é exclusivo. Basicamente é essa a questão. E a outra situação que diz respeito à questão da responsabilidade na situação, a minha avó dizia-me que, a minha bisavó na altura, dizia-me que a culpa nunca morre solteira. E isso para justificar que de uma forma ou de outra, se nós temos uma relação, se temos um relacionamento e se surgiu um conflito, cada um dos intervenientes tem uma corresponsabilização naquela situação. E a grande diferença é que este advogado, esta advogada com uma cabeça de uma atuação consensual, a primeira preocupação e a preocupação principal não está em procurar culpados. Está em procurar efetivamente aquilo que será ou aquilo que serão as melhores soluções para aquela situação em concreto e para aqueles intervenientes. E aí é necessário também, mais uma vez, o advogado dominar a arte de fazer perguntas. Ou melhor, eu não diria que é a arte, eu diria que é profissionalizar-se em fazer perguntas. Porque todos os advogados, de uma forma ou de outra, têm essa habilidade quase inata. Mas, por regra, a forma que o advogado tem de fazer perguntas é uma forma muito inquisitória. Porquê? Porque ele pretende prova, ele pretende culpa, ele pretende dolo. Então, é essa a forma que se vê nas perguntas que são feitas. E aí, este profissional da advocacia consensual, ele vai o quê? Ele vai incluir, ele vai englobar no seu cardápio, no seu currículo, outras formas de fazer perguntas, designadamente em termos da questão da responsabilidade e da responsabilização. Que
independente da culpa, qual é que é a quota parte de envolvimento daquela situação. Isto é, o meu cliente ele não tem culpa, o meu cliente ele não agiu com dolo, mas ele esteve numa situação, ele envolveu-se numa situação. E aí, para eu lhe dar essa consciência, essa possibilidade da tomada de consciência do envolvimento e da corresponsabilização, eu vou fazer duas perguntas. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta que ele vai responder na hora, que é uma pergunta também reflexiva e aberta, que é, por exemplo, o que é que, na sua opinião, o outro podia ter feito de diferente? O que é que, na sua opinião, você esperava que o outro fizesse? E essa pergunta ele vai trazer um rolo, uma lista, nomeadamente uma lista de acusações, uma lista de pedidos e por aí vai. E aí nós precisamos de fazer uma outra pergunta em seguida, que é, e você? O que é que você poderia ter feito de diferente? Então, com isso, ele vai primeiro levar um choque, óbvio, eventualmente ele até pode reagir e dizer, doutora, eu julguei que você estava aqui para defender os meus interesses. E isso é uma oportunidade que eu vou ter de lhe dizer, e eu estou aqui para defender os seus interesses. Por isso mesmo é que eu estou preocupada não na situação de nós ganharmos sozinhos, porque nós podemos ganhar sozinhos e termos uma sentença para emoldurar e colocar a experiência, não vai trazer satisfação para você. Por isso, aquilo que é a minha preocupação consigo e com os seus interesses e com os seus direitos, é efetivamente no sentido de soluções. E como construir soluções também tem de ver e também implica e impacta, Juliana, em como já escalou o conflito, não é? Ou seja, como é que esse conflito ele já evoluiu quando o cliente chega perto do cliente, em que momento é que ele já está. Acho que essa também é uma outra dúvida. Se existe algum momento da escalada do conflito que eu não consigo fazer as partes efetivamente tentarem para uma mediação. E aí vale mais a pena, de repente, eu dar uma canseira ou será que vale a pena tentar ainda a mediação? E se vale a pena, como que eu convenço? Ok. Eu diria que é o seguinte, primeiro, por vezes é necessário essa canseira com o processo, mas a questão é nós identificarmos se essa canseira com o processo, se esse desgaste com o processo, ele não vai ainda fazer com que o conflito vá escalar mais. Porque, por regra, a canseira com o processo é muito na lógica do desgaste emocional, do desgaste do tempo, da frustração cada vez maior de não ver um resultado. Quando nós estamos a falar de empresas, muitas empresas fecham. Quando nós estamos a falar de questões laborais, outras das vezes os próprios funcionários deixam de ter empresa também para onde ir buscar aquilo que são os seus créditos. Em termos familiares, há alguns processos em que o processo começa quando a criança é menor de idade, mas o processo não acaba e, entretanto, a criança já é maior de idade. Isto é, o que é que, de facto, quando nós estamos a falar dessa escalada do conflito e quando nós estamos a falar dessa canseira do processo, o que é que ele nos vai trazer de bom ou não? Eu diria que é sempre preferível nós insistirmos pelo processo de mediação, em especial insistirmos pelo processo de mediação privado, porque os advogados eles têm muito mais controle no processo, na construção do resultado, nas regras que estão ali colocadas, nos próprios combinados, do que se eles optarem por uma mediação judicial. E aí existe uma outra questão ainda que é nós também termos a percepção de que se existe um risco de autodestruição ou se existe um risco de heterodestruição, isto é, se está de facto iminente uma situação de violência física, se está iminente ali uma situação em que é importante uma autoridade para dar alguma estabilidade naquela relação, aí de facto não é possível nós fazermos
pelo menos um modelo, ou aplicarmos um modelo de mediação de uma forma normal. Mas ainda assim, esse conhecimento prévio e essa especialização do advogado consensual, em particular no processo de mediação, vai trazer-lhe o quê? Vai trazer o conhecimento de que ele tem a possibilidade de começar a mediação por reuniões individuais. Isto é, não obrigatoriamente, nada na lei nos diz que o processo de mediação é um processo totalmente em reuniões conjuntas. Quando nós falamos da mediação, nós estamos a falar de um processo que é flexível, que é informal, e essa flexibilidade diz desde logo respeito a essa situação de ser viável começarmos a trabalhar através desse processo que tem várias etapas, com encontros em separado, com encontros individuais. E aquilo que eu te posso dizer é que, da minha experiência, quando existem agressões verbais, quando existem eventualmente até ameaças, quando existem situações onde já houve essa escalada e que o litígio ele está de facto muito forte, no sentido de haver efetivamente estratégias com ameaças, com ataques, com golpes baixos às vezes, é necessário o processo de mediação para que as pessoas tenham uma oportunidade de elas tomarem consciência se a forma como elas estão a trabalhar aquela situação está a ser positiva para elas. Eu recordo sempre muito de uma mediação que me marcou, porque eles tinham-se bloqueado no celular, bloqueado no WhatsApp, e eles comunicavam por e-mail. E num determinado momento, aquilo que ficou notório foi que a conversa deles era feita por e-mail para que eles tivessem prova. E a pergunta que foi feita foi se efetivamente aquela forma de eles comunicarem estava a ser uma solução para eles resolverem de uma forma definitiva um problema, ou se aquilo que eles estavam a fazer era aumentar ainda mais o problema. Então é aquela outra pergunta que o advogado precisa de fazer ao cliente. Você quer que eu seja parte do problema ou você quer que eu seja parte da solução? Porque se for para ser parte do problema e se a espiral do conflito está lá em cima, então aquilo que o advogado tem de fazer é todos os tratamentos, seja jurídica e processualmente e legais, para trazer e colocar para aquela pessoa a salvaguarda daqueles seus direitos em termos processuais. Ok? Mas o que é que isso vai, na prática, na vida real daquelas pessoas, fazer? Muitas delas desenvolvem doenças. Muitas delas começam não só a fazer esses golpes destrutivos, que são golpes de destruir o outro, mas também acabam por ser golpes onde eles próprios se autodestroem, porque se afastam de ambientes que antes eram ambientes sociais favoráveis, porque se estivermos a falar de questões empresariais e societárias, isso passa a ter uma questão de imagem no mercado. Então existem consequências que precisam de facto de ser entendidas, precisam de ser aprofundadas, diria eu, e precisam de ser compreendidas sobre esses momentos de escalada. Ou seja, não é pelo facto de eu ter ali uma questão de ter sido determinado que determinada pessoa não se pode aproximar da outra, ou ter sido determinado uma efetiva cautela em relação aos seus direitos, que o processo de mediação ou outro processo deve ser colocado de lado. Então eu vejo isso dessa forma e da minha prática confesso que tenho tido resultados surpreendentes, porque as pessoas, é aquela máxima que se usa muito aqui no Brasil, que é caiu a ficha. Ou seja, quando cai a ficha de que aquilo que eles estão a fazer, o método escolhido, não é o mais indicado para o resultado que eles querem alcançar, eles ficam, espera, então vamos pensar, vamos repensar tudo isso. Então eu diria isso, ou seja, eu não vejo
pessoalmente que se possa trazer uma regra ou que se possa trazer uma afirmação que até aqui sim, ou seja, até aqui é possível um método autocompositivo, a partir daqui não. Na escalada, e inclusive quando nós falamos da escalada do Glasgow, lá do economista austríaco, ele fala que, por regra, há um determinado momento em que nós temos a questão, temos o problema, depois o foco passa a ser sobre o outro, então as armas elas viram todas para o outro e depois a seguir nós entramos na guerra, efetivamente, ou seja, o objetivo é destruir o outro, o objetivo é que o outro morra, o objetivo é que o outro sofra. Então, vê como isso tem uma carga emocional imensa. E que os métodos heterocompositivos são aqueles que não tratam essa carga emocional. E ainda assim, e por isso eu penso que nós temos que, basicamente, temos que aprofundar muito esses conhecimentos, os conhecimentos o triângulo do conhecimento, o desenvolvimento de outras competências para conseguirmos dar uma resposta com eficácia, com eficiência. Sim, isso é verdade. Eu acho que o papel do advogado nisso é bem importante. Acho que eu ia fazer uma última pergunta aqui, que realmente é focado no advogado, né? Então, exatamente falando dos e-mails, né? Que está preocupado com a prova, que está preocupado com analisar o caso com relação à norma se encaixa no caso, o caso se encaixa na norma, como eu vou produzir a melhor prova para mim, e de repente, numa relação consensual, tentando encontrar uma solução, a gente alterar essa mentalidade, né, para eventualmente a prova virar um argumento, e não necessariamente que eu tenho isso daqui, não é só o blefe, né, eu isso aqui, mas eu quero construir algo mais. Como eu posso fazer esse advogado pensar nesse algo mais? É um pouco isso. Ótima pergunta, Juliana. Eu diria que isso tem muito a ver com a questão da estratégia para o processo de mediação. Isto é, quando eu vou fazer uma estratégia para o processo judicial, o meu pensamento é prova, o momento de fundamentar aquela estratégia jurídica. Quando eu venho para o processo de mediação, eu preciso de fazer uma análise SWOT, isto é, eu preciso fazer uma análise sobre quais é que são os meus pontos fortes, quais é que são as minhas fraquezas, quais é que são as oportunidades e os meus desafios. Mas essa análise SWOT que eu vou fazer com o meu cliente em relação à situação dele, eu também vou precisar de construí-la em relação ao outro que eu ainda não conheço. Isto é, eu vou precisar da ajuda do meu cliente para eu elaborar a possível análise SWOT do outro. E nesse sentido, essas cartas na manga que eu vou ter, que vão ser a minha prova se eu escolher a via do judiciário ou a via da arbitragem, no sentido que for por aí, eu tenho isso. Fazer é transformar essas nossas armas em oportunidades para o outro. Isto é, eu tenho estas forças, eu tenho esta oportunidade, elas vão ter que ser transformadas numa solução para os desafios dele. E é nessa lógica que eu desenvolvo o conceito da negociação circular, na lógica de que, quando eu penso na solução para o problema do outro, fica mais fácil e tendencialmente vai ficar mais efetivo a disponibilidade dele para pensar também no meu problema. Porque, como que eu lhe demonstrei, que eu estou ali, de facto, de peito aberto e de boa fé para nós conseguirmos construir uma solução conjuntamente e não para eu ganhar vantagem dele. Agora, se por algum motivo eu vejo que ele está a querer galgar, aí eu tenho que subir a minha parada, principalmente se eu estiver na etapa da negociação, mesmo dentro do processo de mediação, eu tenho que subir a minha parada de assertividade, dizendo, olha, eu estou aqui de boa fé, estou aqui de peito aberto, mas
Se não for esse o caminho, nós temos outras alternativas, nós temos outros meios. E por isso é que eu costumo dizer muito que quanto mais forte for a fundamentação jurídica, quanto mais forte for a fundamentação de prova, mas também a argumentação do advogado, mais fácil fica de ele transformar aquele processo numa mediação, ou transformar aquele processo, melhor dizendo, utilizar a mediação para transformar aquele processo na melhor solução do seu cliente, ou para o seu cliente. Porquê? Porque ele vai demonstrar ao outro, é quase como, imagina um campo de batalha, não é? Ou seja, no campo de batalha eu posso demonstrar qual é que é o meu arsenal, mas não significa que eu o vou usar, mas eu posso mostrar. E isso vai quê? Isso vai evidenciar para com o outro que ele precisa de olhar para mim com olhos de quê? De parceria. Ele precisa de olhar para mim com como é que nós os dois conseguimos, ou como é que nós as duas conseguimos construir o melhor sem nos destruirmos. Porque se nós formos para a batalha, ou ele encontra uma estratégia que faz com que o meu arsenal se autodestrua, e aí nós morremos os dois, eventualmente sem que nenhum tenha encontrado a melhor solução, que é aquilo que nós dizemos do perde-perde, não é? Ou então aquilo que de facto nós efetivamente conseguimos é co-construir soluções onde esse arsenal nem sequer seja trazido, não é? Mas ter essas cartas na manga e colocar essas cartas na nossa estratégia, e qual é que é a grande diferença dos métodos consensuais? É que, diferentemente dos heterocompetitivos, nos métodos consensuais, na autocomposição, nós vamos co-construir a estratégia com o nosso cliente. Nós vamos lhe dizer que, olha, atendendo a isto, atendendo àquilo outro, nós vamos definir esta estratégia. Nesta estratégia, eu preciso que você faça isto. Então, por exemplo, quando nós vamos para uma mediação, nós vamos dizer ao cliente que ele vai ter voz, ele vai poder falar, e nessa fala que ele vai trazer, seria importante ele tocar neste e neste ponto. Porquê? Porque se ele fizer isso, vai-me deixar complementar com outra coisa e nós vamos garantir que o ponto A, B e C seja colocado em pauta. Ou seja, isto é estratégia. E a grande diferença é que, ao invés de nós estarmos a montar uma estratégia para ganhar do outro, nós estamos a montar uma estratégia para ganhar com o outro. E isso é que é a grande diferença desta forma, não só de gerir conflitos, como de resolver conflitos. Acho que é realmente por aí mesmo. Construir com o outro é uma solução que seja a melhor solução que os dois possam ter, porque é aquele caso clássico da laranja. E eu quero o suco da laranja, a outra quer a casca, mas tem alguém divide no meio, nenhum dos dois estão satisfeitos. E se as pessoas tivessem pelo menos conversado, as duas iam estar com mais suco e mais doce. Então, exatamente, eu acho que estamos precisando disso, de construir as nossas soluções. Né? As pessoas gastam tanto tempo em discutir o contrato, discutir todas as cláusulas do contrato, e no final das contas, quando chega, fala assim, ixi, quando eu tenho um problema, eu também não estou disposta a conversar com a outra parte sobre tudo que pode acontecer e que não pode acontecer. Eu acho isso um pouco que nós precisamos interiorizar um pouco isso. Tem os advogados, né? E eu acho que os advogados têm que ser mais consensuais e têm que lembrar que, além do processo, eles estudaram obrigações também na faculdade. Eles estudaram contratos também. E que eu acho que construir isso é realmente um objetivo que nós temos que alcançar. Pode ser que a gente não chegue num acordo, mas efetivamente construímos a comunicação, que já facilita bastante para as próximas etapas. Fantástico, é isso mesmo. Viviana, nós estamos aí a caminho dos nossos minutos finais, passou super rápido, conversa muito gostosa,
E eu quero agradecer-te a tua disponibilidade e também agradecer tudo aquilo que nós aqui partilhámos e a presença de tantas pessoas a quererem saber mais sobre este tema tão fantástico. E aí eu queria também dar-te aí a última palavra para tu trazeres e te despedir daí. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, mas poder conversar, porque realmente todas as conversas sempre tem alguma coisa a acrescentar. Mesmo hoje eu estava tomando anotações aqui de coisas que são realmente, sempre aprende alguma coisa. E realmente, sobre esse tema, eu queria convidar todo mundo a assistir a primeira aula da metamorfose, porque foi, né, depois que eu já tinha feito todas as perguntas, a gente já tinha, né, conversado um pouco sobre o que eu ia falar, assisti a primeira aula da metamorfose e falei, nossa, falou tudo, o que mais vai ter para falar? Então, eu acho que realmente a primeira aula da metamorfose foi fantástica para quem quer entender um pouco mais. Bom, eu sou participante da chave, então, de certa forma, um pouco suspeita para falar, mas eu achei que eu convido todos a que realmente tiverem mais interesse de advogar nessa área. A chave foi espetacular, eu brinco que virou a chave, né? Eu fiz o curso de mediação e estava pensando em ser mediadora, mas faltava alguma coisa para mim. O curso da não, eu realmente quero advogar, é isso que eu gosto de fazer e eu acho que advogar na mediação vai me trazer mais satisfação do que efetivamente só a mediadora. Então, eu queria agradecer realmente muito a oportunidade de participar. Muito obrigada. Muito obrigada, Juliana. É muito emotivo te escutar e eu fico muito satisfeita não só com ver acontecer, como ver nós construirmos um mundo diferente. E aí, muito obrigada também a todos os que estão aí conosco. Então, como a Juliana também disse, nós conseguimos liberar aí os 4 encontros da metamorfose. Aproveitem o final de semana para se colocarem em dia. São 4 encontros de transformação efetiva. E na segunda-feira vão abrir as inscrições também para a 6ª edição da Chave, então fica também aí o convite. E nós voltamos com a continuação da jornada das lives, segunda-feira. Então contem aí connosco, nós contamos com vocês. Um enorme beijo, Juliana, um forte e caloroso abraço para ti e até breve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.